Olá, tudo bem? Quando nós ouvimos falar de terremotos, principalmente quando um terremoto muito forte, que aconteceu ali na Tailândia, também em Mianmar, ali no continente asiático, nós entendemos que isso faz parte dos sinais do fim. Hoje muitos teólogos chegam até a dizer que terremoto não é sinal do fim, porque faz parte, que Jesus diz, do início das dores, do princípio das dores. Porém, além de Jesus ter falado que isso seria um dos sinais, a gente vê que terremoto está muito relacionado com as profecias. Se a gente olhar Apocalipse no capítulo 12, aliás, capítulo 6, no verso 12, ali fala de um grande terremoto que aconteceu com a abertura do sexto selo. Além de outros fenômenos da natureza, fala de um grande terremoto. E muitos estudiosos da profecia acreditam que esse terremoto foi o terremoto de Lisboa, de 1755. Então aconteceu esse terremoto. E foi um dos terremotos mais devastadores do mundo. E até hoje não se explica direito por que aconteceu aquele terremoto. E fala também que ali houve, além do terremoto, houve tsunami na cidade de Lisboa. E também houve fogo. Então essas tragédias do fogo, do tsunami, veio após o terremoto, que já foi um terremoto terrivelmente devastador. Então o terremoto está ligado com as profecias. Inclusive no Apocalipse, no capítulo 16, quando fala sobre as pragas, quando fala sobre o sétimo e último flagelo, aqui no verso 18 fala assim de Apocalipse 16. Sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então esse será o terremoto mais terrível. E pelo que fala aqui, se a gente ler o livro de Isaías também, a gente chega até a entender que esse terremoto ele vai atingir toda a terra. Porque no livro de Isaías, no capítulo 24, no verso 18, fala assim. Aliás, verso 19. A terra será de todo quebrantada, totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. E no verso 20 fala, a terra cambaleará como bêbado, balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. E aqui também no verso 6 de Isaías 24, fala assim, por isso a maldição consome a terra, os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos os homens restarão. No verso 5 fala, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebra a aliança eterna. Então fala que a transgressão do ser humano pesa sobre a terra. Por isso ela se moverá, segundo o livro de Isaías, a terra se romperá, para que a terra cairá e nunca mais se levantará. Então isso dá para entender que será um terremoto universal. E é aquele terremoto de Apocalipse, quando se abre, aliás, no derramamento da sétima praga, acontecerá esse terremoto. Então vai acontecendo pequenos terremotos, ou na verdade grandes terremotos, em lugares distantes, mas vai chegar um tempo que essa terra ela vai balançar, segundo o livro de Isaías. Um terrível terremoto vai sacudir a terra.
pelo tudo que a gente entende que está escrito, esse terremoto acontecerá ali, mesmo ali na volta de Jesus. Porque o apóstolo Pedro ele fala que essa terra ela passará com um grande estrondo. Os elementos ardentes se desfarão abrasados. Interessante que o terremoto de Lisboa, ele tem tudo o que fala que acontecerá no fim, aconteceu ali. Parece que seria ali um aviso do que iria acontecer no fim. Naquele terremoto de Lisboa, que ali houve tsunami, houve fogo. Todo tipo de desastre nos elementos da natureza, de comoção dos elementos da natureza. Milhares de milhões de pessoas morreram. Então nós, nesse tempo, é como disse o apóstolo Pedro, sabendo que essas coisas vão acontecer, devemos viver em santo procedimento.